O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé como mesmo pequena com um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. O grande Papa Leão Magno, junto com São Gregório Magno, que vem depois dele, são os 2 grandes papas que mais modelaram a história da Igreja antiga, principalmente porque trata-se de uma época em que a Igreja já não estava mais sendo perseguida pelo Império Romano, mas o Império Romano estava sendo invadido pelos bárbaros. Tanto um quanto o outro viveram em épocas muito perturbadas. É famoso o episódio de São Leão Magno, que saiu, a pedido do imperador, em direção a Átila, o Huno, rei dos Hunos, que invadia a Itália, e deteve Átila numa invasão que estava programada de Roma. Mas infelizmente o Papa São Gregório Magno teve que viver outras invasões, né? Dos vândalos, teve a invasão de Alarico, dos visigodos, etc. Ondas e ondas de invasões de bárbaros que causavam um grande prejuízo à Igreja, porque é evidente, quando a situação civil está caótica, a Igreja também padece. Papa Leão Magno, no entanto, apesar de todas essas preocupações, esse clima de guerra e de invasão, ele soube focar, sem deixar de prestar um serviço à ordem pública, né? Essas invasões dos bárbaros como é limitada, ele soube colocar o foco principal naquilo que é a missão do Papa, que é esclarecer a fé e lutar contra as heresias. É impressionante como um homem que viveu num caos político como aquele, durante os 21 anos de pontificado, colocou clareza doutrinal em todos os lugares onde havia problema. As cartas de São Leão Magno dirigidas aos bispos na Espanha, que viviam a heresia do priscilianismo, aos bispos do norte da Itália e de Aquitânia, que viviam o maniqueísmo, o combate dele contra os donatistas. A todo momento ele dirigia suas cartas aos bispos
pedia que realizassem concílios locais, reuniões, sínodos locais, para combater as heresias, para a clareza da fé. E a contribuição mais importante e historicamente mais recordada de São Leão Magno com relação a essa clareza da fé se deu exatamente porque, naquela época, duas grandes dioceses do Oriente, Constantinopla, onde estava o imperador do Oriente, e Alessandria estavam em conflito a respeito de Jesus. Era a heresia do monofisismo. O imperador, favorável à heresia, reuniu um concílio, que depois não é reconhecido pela Igreja Católica como concílio. Foi o Papa São Leão Magno chamou de Latrocínio de Éfeso. Em 450, o imperador reuniu um concílio apoiando a heresia, mas logo depois, com a graça de Deus, com a morte do imperador, São Leão Magno conseguiu reverter as coisas e em 451 houve o concílio de Calcedônia, onde a fé católica triunfou. O que é que nos diz o concílio de Calcedônia? E aqui, depois de contar tanta história, encher sua cabeça de tantas informações, vamos ao centro da homilia de hoje. A heresia do monofisismo era um exagero a respeito da divindade de Jesus. Um século antes, no concílio de Niceia, muitos hereges diziam, não, Jesus é só uma criatura, ele não é Deus não. Um século depois, a igreja, com o concílio, chegou e disse, não, Jesus é Deus, evidente. Um século depois, a heresia foi para o outro lado, exagerou, dizendo que Jesus era Deus, mas como que esquecendo o fato de que ele se tornou homem. O monofisismo dizia que Jesus era tão Deus, tão Deus, tão Deus, que a natureza divina tinha como que sugado a natureza humana. Jesus não tinha mais nada de natureza humana. Então o Papa São Leão Magno escreveu uma carta ao bispo, santo bispo de Constantinopla, São Flaviano, dizendo, vejam, sem perder aquilo que Jesus era, Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus eterno. Ele assumiu aquilo que ele não tinha, a nossa humanidade. Sem perder a divindade, Jesus assumiu a nossa humanidade. E então, Jesus é Deus e homem, duas naturezas, uma só pessoa. Só existe uma pessoa em Jesus. Jesus não são duas pessoas. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Filho foi que assumiu a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus. Usando a comparação que eu tenho usado com frequência nos últimos tempos, do ferro e do fogo, Jesus, Deus, fogo de amor, assumiu o ferro da nossa humanidade. E nesse contato do ferro com o ferro continuou ferro, ou seja, a nossa humanidade continuou humana, mas divinizada porque começou a participar da natureza divina. Essa é a visão correta. Nós
somos todos chamados, por graça, a viver isto. Jesus é uma pessoa divina que assumiu a humanidade. Nós somos pessoas humanas, mas somos chamados a estar tão unidos a Ele que vivamos algo da sua natureza divina. Essa é a maravilha da fé católica. E o Papa Leão I, Leão Magno, foi o grande defensor dessa verdade. Não é católico nós crermos tanto que Jesus é Deus, que esqueçamos que Ele viveu a nossa humanidade. Assim como não é católico dizer que Ele é tão humano, que esqueçamos a sua divindade. A fé católica é essa, uma só pessoa divina, a pessoa do Filho, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana que Ele assumiu, que Ele criou para si uma natureza humana, corpo e alma, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. As duas verdades precisam ser afirmadas com igual intensidade, recordando que o que une essas duas naturezas em Jesus é a união hipostática, ou seja, a união de uma só pessoa divina. É uma pessoa da Trindade, o Filho, que tem a natureza divina desde todo sempre, e a natureza humana a partir da sua encarnação. Por que é que isso é tão importante? Por que é que nós precisamos afirmar isso com tanta veemência? Porque o mundo moderno não quer mais saber de Jesus ser verdadeiramente Deus. Para o mundo moderno está disposto a aceitar o cristianismo dentro do panteão das várias religiões mundiais, desde que nós renunciemos que Jesus seja Deus. Porque se nós continuarmos afirmando que Jesus é Deus e homem, nós estamos afirmando que Ele é uma coisa única e exclusiva que nenhuma outra religião tem. Os budistas, têm o seu jeito de pensar o mundo. Nem pensam muito em Deus, porque o cosmos deles é mais voltado para uma questão antropológica. Os muçulmanos, eles aceitam Deus, um Deus transcendente. Os judeus aceitam Deus, um Deus transcendente. E as várias religiões, todas têm os seus deuses. Mas ninguém afirma que Deus veio aqui, nesse mundo, se fez homem, com data de nascimento, data de morte, aconteceu na história. As várias religiões mundiais podem dizer assim: os muçulmanos captaram alguma coisa da divindade. Também os shintoístas, os budistas, os confucionistas, todos captaram alguma coisa do divino. As religiões de matriz africana, as religiões também indígenas, todas captaram alguma coisa do divino, e todas essas religiões podem se congraçar num panteão mundial em que todas as religiões vivem harmônicas, porque cada um pegou um pedaço. Todas elas podem se harmonizar porque cada uma percebeu algo de Deus. A não ser o incômodo cristianismo. Por quê? Porque se Deus se fez homem,
Se Deus, aspas, aconteceu historicamente e nasceu na cidade de Belém, cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, opa, então os cristãos têm uma coisa que impede que todas as religiões sejam iguais. Nós não podemos dizer que nós captamos alguma coisa da divindade. Não, Deus veio. Deus veio de verdade, carne e osso, falou, disse e aconteceu. Enquanto os outros, as apalpadelas, buscam captar algo da divindade, nós temos Deus que veio. Então é evidente que, na tentativa de fazer uma única religião mundial, o cristianismo precisa ser adulterado por dentro. O cristianismo precisa ser mudado. Os católicos precisam continuar admirando Jesus, mas Jesus era somente um homem. Não era uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina, como diz São Leão Magno. Era somente homem. Porque se Maomé é somente homem, Buda é somente homem, Confúcio é somente homem, e Jesus é somente homem, então todos esses homens captaram algo da divindade. Todos eles são geniais, maravilhosos, mas ninguém é perfeito. Mas se vocês continuarem católicos, continuarem dizendo que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, vocês são um incômodo tremendo. Porque vocês estão em empecilho de unificar tudo numa única religião mundial. Vocês atrapalham tudo. E é claro, além de Jesus atrapalhando, tem também essa mulher atrapalhando, Nossa Senhora. Porque se ela é a mãe de Deus, se Jesus, se Deus verdadeiramente nasceu de uma mulher, homem, como nós, se Deus veio e se fez homem, Ele tem mãe humana, é verdade, é histórico. Não, nós precisamos rebaixar Jesus, rebaixar a Virgem Santíssima, porque eles atrapalham. Maria era somente uma discípula de Jesus e Jesus era somente um mestre iluminado. Nós podemos adorar algo das divindades que estão por aí, mas dobrar os joelhos diante de Cristo encarnado, diante do corpo nascido da Virgem Maria, isso não. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Nessa Santa Missa, nós queremos saudar o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. Queremos adorar. É Deus que se fez homem. A Igreja Católica, escandalosamente, para, digamos assim, a perplexidade dos que querem uma única religião mundial, diz com muita clareza: nós temos o que ninguém tem. Deus veio. E em cada missa, Deus vem. Deus que se fez homem, vem na missa como homem, vivo. Sim. É isso que nós celebramos. Deus está presente em todos os lugares, mas na Eucaristia
ele vem como homem, como sumo e eterno sacerdote, renovar o seu sacrifício de amor, o sacrifício do Calvário. Nos nossos sacrários existe um homem vivo. Ele está lá. É Deus que se fez homem e está vivo. E nós adoramos sim, senhores hereges, nós adoramos sim Deus na sua natureza humana encarnada. Deus e homem, uma só pessoa, duas naturezas. Essa é a fé de São Gregório, de São Leão Magno. Peçamos a Deus nosso Senhor, que a Santa Igreja Católica, que o nosso Papa Leão XIV, que carrega o nome de São Leão Magno, receba de Deus as graças para se levantar e para estar à altura da nossa missão histórica. Estamos vivendo um tempo em que as potências mundiais querem e precisam destruir o catolicismo para triunfar com o seu projeto de religião única. Eles precisam diluir o catolicismo numa crendice de que Jesus não é Deus, mas tem algo de divino, é um mestre. Maria é a discípula dele. E nós todos seguimos o cristianismo. Mas dizer que Deus está na Eucaristia, que ele veio, se fez homem, nasceu da Virgem Maria e que o corpo nascido da Virgem Maria, vivo, ressuscitado, está presente na Eucaristia, isso é demais. Porque isso nos coloca numa posição de ter algo que nenhuma religião tem. Nós temos Deus nos nossos sacrários. Eles podem ser homens e mulheres de boa vontade, mas perderam essa verdade. Não captaram, nunca alcançaram essa verdade. E rezamos para que alcancem, porque nós somos uma igreja católica, uma igreja universal, que quer alcançar a todos, porque Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, a verdade de que Deus veio, morreu por nós na cruz e nos salvou. Essa é a nossa fé, pela qual estamos dispostos a viver e morrer. Essa é a nossa fé. Rezemos, peçamos a Deus essas graças, para que todos nós, o Papa, os bispos, os padres do mundo inteiro, tenhamos esse mesmo destemor, né? Essa bravura, essa fortaleza que vem do céu, que teve São Leão Magno, de enfrentar os Átilas, os bárbaros dos tempos modernos, que são muito mais perversos e perigosos do que Átila. Átila, o Huno, queria somente invadir Roma. Os Átilas modernos querem invadir a nossa santa religião e desvirtuá-la desde dentro. Deus está conosco. E a Virgem Maria, com seu imaculado coração, triunfará sobre todas essas misérias. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão.